Muitas empresas tentam entrar no mercado ESG, mas travam na hora de fazer seus primeiros projetos. Por quê? Porque não sabem exatamente o que oferecer para as empresas. Só que tem um segredo: as empresas também não sabem exatamente o que precisam da agenda ESG. E é aí que entra uma grande oportunidade para você que me segue. Salve, salve, defensores do planeta! Se você está pensando em entrar no mercado milionário da consultoria em sustentabilidade, você caiu no lugar certo. Aqui eu sempre trago dicas sobre nicho de atuação, oportunidades de renda e conhecimentos importantes que vocês devem adquirir para atuar nessa área. Você cuida do planeta, das pessoas e garante o seu futuro. Eu sou Denise, eu sou doutora em engenharia de produção, autora, mentora e consultora da área da sustentabilidade. E eu atuo nesse mercado há mais de 30 anos. Eu ensino as pessoas a entrarem no mercado do ESG, da sustentabilidade, e começarem a vender projetos de 5 a 15 mil reais em apenas 2 meses. E antes que eu me esqueça, e você também, já aproveita e se inscreva no meu canal e deixe um like. E hoje eu vou dar para vocês uma dica de como vocês podem iniciar nesse mercado que é um mercado milionário. Eu vou contar para vocês 7 formas de vocês atuarem como consultor e os riscos de vocês trabalharem sem um diagnóstico correto. Bom, em primeiro lugar, quem me segue sabe que eu gosto de deixar bem claro a diferença entre sustentabilidade e ESG. Principalmente porque fora do Brasil o conceito da sustentabilidade acaba sendo muito mais empregado do que no Brasil. No Brasil, a gente se habituou a chamar sustentabilidade de ESG. Tudo bem, desde que você saiba que tem uma diferença conceitual. A sustentabilidade é oriunda do conceito de desenvolvimento sustentável, e o desenvolvimento sustentável visa promover o desenvolvimento de uma determinada região, e para isso ele foca no equilíbrio ambiental, na equidade social e no desenvolvimento econômico. E daí, lá pela década de 90, um consultor chamado John Elkington criou uma teoria chamada Triple Bottom Line, o conceito do Triple Bottom Line, TBL, onde ele falava que as empresas deveriam se preocupar não só com o resultado econômico, mas também com o resultado ambiental e social de suas ações. O John Elkington hoje acredita que ele acabou sendo mal interpretado. Por quê? Porque as pessoas passaram apenas a olhar o resultado econômico das suas ações, sendo que a sustentabilidade envolve muito mais do que isso. Então, para a gente fixar esse conceito, a gente hoje vai guardar que desenvolvimento sustentável é fora da empresa. Ele diz respeito a uma região, a um local específico. A sustentabilidade, por sua vez, é um conceito interno da empresa. Então, não confunda desenvolvimento sustentável com sustentabilidade. O papel de uma empresa sustentável é promover o desenvolvimento sustentável. Agora, uma coisa que sempre incomodou muitos investidores, ou até mesmo a ONU, é saber se a empresa realmente estava envolvida com a sustentabilidade ou era só lorota, só conversa fiada. E para isso, essas pessoas, os investidores, a própria ONU, os bancos, procuraram tentar entender como a empresa era governada, ou seja, qual era a preocupação da empresa
em relação à sustentabilidade. Qual era a preocupação da empresa em relação ao seu público, se ela atua de forma ética, se ela pratica ou não o conceito de greenwashing, se ela tem preocupação em ter certificações ambientais ou não. E, ao longo do tempo, essa demanda foi sendo melhor estruturada e foram criados alguns indicadores para verificar se a empresa estava realmente envolvida com isso. Essa série de indicadores foi denominada indicadores ESG. E daí nasce o conceito de agenda ESG. Agenda tem a ver com governança. O que é a agenda da empresa? É o que é preocupação da empresa. Então, quando eu falo em agenda ESG, eu quero saber se a empresa como um todo está preocupada com as questões sociais e ambientais e se ela está sendo gerenciada nessa direção. Ou seja, se a empresa tem uma estratégia sustentável. Ok? Dito isso, vamos entrar no tema da live de hoje, que são 7 formas de você entrar no mercado ESG e os riscos de você atuar sem um diagnóstico correto. Mas antes de entrar a fundo, eu quero retomar um assunto que eu sempre trago para vocês. Quando você decide trabalhar com sustentabilidade, existem algumas formas de você trabalhar. Você pode ser voluntário e aí você não vai ter uma renda. Então você pode atuar em projetos como Operação Praia Limpa ou outros projetos que envolvam a sustentabilidade. Além disso, além do voluntariado que você não ganha nada, mas aprende muito, você também pode atuar como coach de sustentabilidade. No Brasil, o termo coach está um pouco viciado, mas fora do Brasil, o coach é um papel sério. E o que faz um coach de sustentabilidade? Ele ajuda a verificar, a interpretar as ações das pessoas, a fim de verificar se elas estão indo na direção correta em relação à sustentabilidade. Então, o coach ele vai ajudar as pessoas a adotarem posturas que são mais sustentáveis. Então, evitar o uso do carro próprio e preferir o uso de transporte público, por exemplo, ou comprar artigos com produtos que são mais renováveis, né, que têm uma fonte de origem renovável. Então, o papel do coach é orientar uma pessoa a adotar uma postura ou a adotar um modelo de vida mais sustentável. Uma outra forma de você atuar com sustentabilidade é por meio de mentorias, que é uma coisa que eu tenho feito bastante. O que é a mentoria? É você ensinar, apoiar, direcionar um profissional. Então imagina, algumas pessoas assumem um cargo executivo e se sentem inseguras, né? Elas se sentem inseguras. E o mentor vai ajudar essas pessoas a redefinir o seu cargo, qual que é o seu papel, e a gente inclusive ajuda no sentido de buscar networks para essas pessoas. Então o mentor é quase um professor. Ele ajuda fornecendo dicas, contatos, network, enfim. O mentor é aquele que pega pela mão e fala: é para cá que a gente vai. Você também pode atuar como um professor, como um treinador. Então, na área da educação, hoje a gente encontra vários cursos de sustentabilidade, de ESG e várias entidades que precisam de professores na área da sustentabilidade. Essa também é uma área que eu me dedico bastante. E você também pode trabalhar em regime CLT
ou seja, funcionário de uma empresa, ou você pode trabalhar por conta própria, você pode prestar serviços como freelancer, fazendo copies, ou terceirizando o seu trabalho para empresas de consultoria. Ou ainda você pode ter uma empresa sua de consultoria, que é a área que eu tenho atuado bastante. Ou ainda você pode ser um funcionário público da área da sustentabilidade. Então, olha só o leque de opções que você tem para trabalhar na área da sustentabilidade. Você pode trabalhar de forma voluntária, só que o seu salário é zero. Você pode ser coach, você pode ser mentor, você pode ser um professor, um palestrante, um treinador. Você pode trabalhar em regime CLT, você pode ser um concursado de um órgão público de Petrobras, IBAMA, por exemplo. Você pode ter a sua própria empresa de consultoria, você pode ser um freelancer. Então, olha só a infinidade de posições que você pode ocupar. E hoje eu quero falar basicamente sobre a consultoria na área da sustentabilidade ou a consultoria ESG e como que o diagnóstico é importante na consultoria em sustentabilidade e ESG. E qual que é o papel de um consultor? Então, o consultor é aquela pessoa que vai trazer soluções pontuais para problemas específicos. Então, por exemplo, a empresa precisa implantar uma agenda ESG. Ela vai contratar um consultor. E na consultoria, uma das primeiras coisas que a gente faz é o diagnóstico. E qual que é o problema da gente oferecer uma consultoria sem um diagnóstico? A gente vai passar a sensação de que a gente está dando uma solução genérica, uma solução rasa. E isso é muito ruim, porque uma empresa, quando contrata um consultor, ela quer uma solução personalizada. Então, se você quer ter sucesso como um consultor, independente da área que você atua, em ESG ou sustentabilidade, o primeiro passo é um mapeamento dos desafios reais da empresa antes de propor qualquer solução. Então, imagina que você está oferecendo uma consultoria em ESG e a empresa te contratou e pergunta, de repente a empresa pergunta, por onde que nós começamos? O que é prioritário? No que eu devo dar foco? Então, se você não tem um diagnóstico, você vai ficar meio perdido, meio sem chão. Minha primeira dica é você ser um consultor para a implantação de sistemas de sustentabilidade, de uma agenda ESG ou até de um sistema de gestão ambiental. Mas pense, sempre o primeiro passo é você realizar um diagnóstico para para que a sua consultoria não aconteça de uma forma rasa, porque senão você perde tempo e tempo é dinheiro. E além disso, você pode perder a credibilidade do cliente. E lembre-se, na nossa área, na área de consultoria, a indicação tem um peso muito forte. Uma outra forma de atuação é na elaboração de relatórios de sustentabilidade. Então, se você faz um relatório sem um diagnóstico, o que vai acontecer? Você vai entregar um relatório raso, desalinhado com as necessidades do mercado. Então, qual que é a solução certa? É você fazer um diagnóstico dos gaps antes de iniciar um relatório. As empresas pagam caríssimo por relatórios de ESG, relatórios de sustentabilidade. E se o seu relatório não estiver bem estruturado desde o início, você vai perder tempo e dinheiro, porque você vai ter que refazer várias coisas.
Lembrem-se, o relatório mostra uma situação que acontece. O relatório mostra uma situação pontual. A gente não inventa nada no relatório. A gente conta o que acontece. Então, se você fizer um relatório sem diagnóstico, significa que você tem grandes chances de fazer um relatório errado. Então, é por isso que o primeiro passo sempre é o diagnóstico. Uma terceira forma de atuação é como consultor de resíduos ou com economia circular, que é uma atividade que tem alta demanda. Profissionais que trabalham com economia circular têm alta demanda, porque você precisa conhecer sobre a criação de produtos, você precisa conhecer o fluxo inteiro da criação de um produto, saber identificar pontos de melhoria. Então, hoje é muito difícil você encontrar profissionais que saibam, que identifiquem de ponta a ponta, desde o berço ao túmulo, né, o que acontece durante o ciclo de vida de um produto. Agora, o que acontece se você for fazer uma consultoria de economia circular sem fazer diagnóstico? Você vai às escuras, sem conhecer o fluxo do produto, sem saber onde ele começa, onde ele termina, sem saber onde estão os pontos de melhoria, onde há mais perdas para a empresa. Então, você precisa conhecer sobre descarte, conhecer sobre produto, conhecer sobre efluentes, conhecer a matéria-prima, conhecer sobre como as pessoas trabalham na empresa, conhecer sobre logística, para saber onde você pode atuar, o que você pode melhorar, né? Então, você precisa conhecer quais são os maiores desperdícios da empresa. E isso envolve também a criação de embalagens. Se você não souber isso, você vai estar chutando no escuro, o que é muito ruim. A quarta área que eu trouxe para vocês é a área de comunicação e marketing em sustentabilidade, ou ESG. Vale a mesma regra. Se você for fazer um projeto de comunicação, se você for fazer uma campanha, você também tem que começar pelo diagnóstico. Você precisa entender o que a empresa faz de verdade e como que a empresa se situa naquele contexto, conhecer os detalhes da empresa. Senão, você corre o risco de cometer o quê? Greenwashing, ou o que é pior, você corre o risco de criar campanhas fadadas ao fracasso. Quantos exemplos a gente tem de empresas que lançaram uma campanha e, de repente, de uma hora para outra, elas tiveram que tirar a campanha do ar porque essa campanha ia de encontro a determinados fatores culturais da população. E aí a gente tem exemplos de Zara, Arezzo, Nike e uma série de grandes empresas que lançaram campanhas equivocadas por não terem realizado um diagnóstico correto antes de lançar a sua campanha. Então, qual que é a solução? É você mapear as ações ESG concretas antes de iniciar a comunicação. Então, veja bem, se a empresa não tem clareza sobre as suas ações de ESG, a comunicação pode ser um tiro no pé. Por isso que é importante você fazer um diagnóstico completo. Uma outra atividade, educação e treinamento corporativo. Mais uma vez, quando você vai fazer um treinamento em uma empresa, você precisa encarar todos os elefantes da sala. O que significa isso? Se existem problemas, a gente precisa mapear os problemas da empresa. E no próprio treinamento corporativo, a gente vai resgatar esses problemas e buscar a solução dentro desse treinamento. Pensa comigo, quem conhece melhor a situação da empresa? É o chão de fábrica. Então, quando a gente faz um trabalho de educação, de treinamento para uma empresa, a gente precisa conhecer a empresa, a gente precisa ir no chão de fábrica,
a gente precisa conversar com as pessoas, porque senão o que a gente vai fazer? Cursos genéricos que não atendem às necessidades da empresa. Então, qual que é o jeito certo? Diagnosticar os desafios antes de criar o seu treinamento sobre ESG ou sustentabilidade. Criar treinamento sem diagnóstico é como dar um curso de finanças para quem precisa aprender vendas. O impacto é mínimo ou quase zero. Uma outra forma de atuação é consultoria em investimentos sustentáveis e finanças verdes. E neste caso, os investidores normalmente focam em uma coisa chamada KPI. O que são os KPIs? São os indicadores chaves da empresa, os principais indicadores da empresa. Então, se você faz uma consultoria sobre investimentos, você tem sim que fazer um diagnóstico e identificar quais são os principais KPIs da empresa, porque senão os investidores vão focar em KPIs errados. Então, qual que é o jeito certo da gente fazer uma consultoria em investimentos sustentáveis? É a gente mapear os riscos e oportunidades em ESG antes de sugerir investimento. Grandes fundos de investimento não investem sem um diagnóstico claro. Então, por que você vai vender uma consultoria de investimentos em ESG sem um diagnóstico prévio? Fala sério, né? E a sétima forma que eu trouxe hoje é atuando com compliance, com governança. E nesse caso você vai atuar principalmente junto aos C-suites, né? Da diretoria da empresa, né? E você vai atuar auxiliando a implementar regras, a implementar políticas, assessorando na sugestão de certificações, na criação de benchmarks com empresas concorrentes, né? Buscando reduzir riscos, né? Buscando novas oportunidades para as empresas. Então, você vai criar regras e você precisa ter um diagnóstico antes de sair por aí ditando regras, porque senão você vai criar regras que não são eficazes. Então, qual que é a solução? Você mapear os gaps antes de criar essas regras. Então, assim, criar uma política sem fazer um diagnóstico correto é uma política fadada ao fracasso. É uma política que não serve para nada. Então, nesse caso, o diagnóstico é uma condição sine qua non, é uma condição essencial. Bom, então vamos fazer um resumo rápido de tudo que a gente viu hoje. A gente viu quais são as áreas que você pode atuar e eu falei, você tanto pode atuar de uma forma voluntária, como funcionário de uma empresa, como prestador de serviços, você pode ter sua própria empresa, você pode ser um funcionário público, concursado. Eu contei que o ESG está crescendo e que para isso você precisa aprender a estruturar um diagnóstico, que é o primeiro passo para qualquer atividade, principalmente se você quer trabalhar com consultoria ESG. E os profissionais que mais vendem projetos ESG não são aqueles que sabem tudo, não, mas são aqueles que sabem entender como a empresa precisa deles. Eu sempre brinco com os meus alunos, com os meus mentorados, de que o meu problema é o meu problema, o problema do meu cliente é o problema do meu cliente, e o meu problema é ajudar o meu cliente a resolver o problema dele. Eu não posso misturar o problema dele com o meu problema. Eu não posso entrar no problema dele. Eu preciso olhar de fora,
Só assim eu vou conseguir dar sugestões que sejam efetivas. E para isso, você precisa ter bons diagnósticos. E se você quiser realizar bons diagnósticos, você precisa aprender um método que seja validado para isso. Agora, conte para mim aqui nos comentários se você já tentou vender ESG sem diagnósticos e o que aconteceu. Nos próximos dias eu vou trazer mais conteúdos que vão mudar a sua forma de atuar nesse mercado ESG ou até mesmo ingressar nesse mercado, mesmo que você nunca tenha atuado nessa área. Com o método correto, você consegue entrar nessa área e começar a faturar de 5 a 15 mil reais em 2 meses. Não é bom para você? É muito bom para quem está começando nesse mercado agora. Então, não se esqueça, se você ainda não fez, não se esqueça de se inscrever no meu canal, para você ter mais dicas como essa. Beijos e até o nosso próximo encontro.